É muito difícil alguém liderar uma equipe sem se autoconhecer, quais são as suas vulnerabilidades, seus pontos fortes. O autoconhecimento, para mim, é um ponto de partida super relevante. Uma cultura vencedora, ela dificilmente acontece somente ao acaso, especialmente quando a empresa cresce. Na prática é ter pessoas culturalmente aderentes ao teu pensamento, ou ao pensamento da empresa, dentro de unidades de trabalho, reverberando aquelas informações. O executivo super-herói, imbatível, que não tem vulnerabilidades, né? Esse super ser humano, ele que já foi muito celebrado no passado, né? Hoje existe muita clareza de que isso não existe, né? E que certamente aquilo ali é uma visão alternativa de alguém que certamente pode estar com vulnerabilidades. E mais do que isso, né? Ser vulnerável é até desejável num certo limite, né? Porque isso cria mais conexões com as pessoas. Seja muito bem-vindo ao podcast O Médico Executivo. Se você entende, se você sente que a sua carreira vai além da medicina, quer liderar, quer empreender, quer inovar, esse podcast é para você. Eu sou Emerson Gasparetto, médico neuroradiologista e executivo no mundo da saúde nos últimos 15 anos. O podcast O Médico Empresário explora histórias inspiradoras dos bastidores de profissionais médicos que transformaram os seus negócios e foram muito além da medicina, causando muito impacto no nosso setor de saúde. E hoje é um super prazer para mim estar aqui com um dos meus melhores amigos, Dr. Leonardo Vedolin, que é vice-presidente médico da DASA, maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina. O Vedolin que é médico formado pela PUC do Rio Grande do Sul, com residência em radiologia, formação em neuroradiologia, mestrado na Federal do Rio de Janeiro, doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. O Vedolin fez uma extensa formação em neuroradiologia, principalmente pediátrica, na Califórnia, passou por Boston também. Vinha numa carreira médica brilhante quando, assim como nossos outros convidados, começou a olhar para a gestão, olhar para papéis de liderança e hoje é o vice-presidente médico da DASA. Então, Vedolin, super prazer estar aqui com você. Talvez de todas as histórias que a gente vai ter aqui, a sua é que eu conheço mais e por isso que eu estou tão animado de dividir com o pessoal aqui, porque com certeza vai ser inspiracional para todo mundo. Então, super obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Emerson, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Vedolin, uma coisa que a gente reflete aqui, e você vai entender por que esse olhar, mas assim, a escolha pela medicina, a escolha pela saúde, como é que foi isso para você? Isso nasceu como em você, a escolha pela medicina? Bom, eu acho que o ponto de partida foi uma experiência familiar. Meu pai é médico, radiologista no Rio Grande do Sul e eu convivi a história dele na radiologia desde pequeno. Muitas vezes acompanhei ele em plantões no hospital, visitando o trabalho dele lá. E eu acho que foi daí que surgiu a minha paixão pela medicina e o desejo de seguir a carreira médica e posteriormente em radiologia. Certamente essa foi a maior influência que eu tive na decisão de ser médico. E aí dentro da sua carreira médica, você... uma faculdade super boa, uma residência super boa, pós-graduação, estágio no exterior. Eu esqueci de mencionar no seu currículo, mas você chegou à cadeira de professor da Federal do Rio Grande do Sul. Essa trilha, conhecendo você, ela foi super planejada, né? Foi totalmente planejada. Acho que iniciou quando eu tive a oportunidade de ficar 3 meses nos Estados Unidos, em 2001, fazendo uma formação específica em neuroanatomia. E lá eu tive contato com uma pessoa extraordinária, Thomas Neyrick, que foi um mentor para mim. E ele tinha uma característica muito peculiar, que era o conhecimento, né? A forma como buscar o conhecimento, como compartilhar o conhecimento. E ali eu percebi que eu queria seguir esse caminho também, de buscar o conhecimento, a formação sólida. E passei grande parte da minha jornada, dos primeiros 10 anos de vida pós-formado, nessa trilha, né? Então, buscando todos os caminhos naturais do conhecimento, primeiro mestrado, depois doutorado, pós-doutorado, professor universitário. E eu estava muito seguro nessa jornada que o caminho seria esse, eu seria pleno como médico e como profissional
ligado ao conhecimento, né? Até que, eventualmente, a vida me colocou numa bifurcação que eu imagino como todos que passaram pelo teu podcast também devem ter compartilhado. Para mim não foi diferente, né? Agora, tem uma coisa, né? Porque seja pelas suas características pessoais, seja pela forma... Eu lembro muito de uma vez que a gente encontrou e eu já estava na DASA, aí você falou assim, eu acompanho muito a DASA pelo valor econômico. Aí eu olhei, falei assim, leu o valor econômico. Então, a tua visão já era uma visão um pouco diferente da medicina, né? Então, como é que isso te tocava? Por que você lia o valor econômico durante a tua carreira médica? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, né? Por áreas do conhecimento além da medicina. Antes de ser médico, eu pensei em fazer engenharia, então, exatas foi uma área do conhecimento que sempre me atraiu. E finanças foi outra, e eu acabei, como uma pessoa curiosa, buscando esse conhecimento, né? E por estar no setor de saúde, na área de medicina diagnóstica, ter acesso às informações daquele momento, que foi um momento único na história do Brasil, né? De IPOs sucessivos acontecendo, foi um momento também de eu entender de que forma a dinâmica financeira das empresas estava acontecendo, e tive contato com a DASA inicialmente através desse veículo, né? E certamente isso acabou, ao longo da jornada, moldando a minha trajetória. Eu leio o valor até hoje e certamente me ajudou em algum momento, depois na transição de carreira, seguir uma carreira mais ligada à parte executiva. Você, né, a sua carreira médica inicial, né, nessa história até você tá dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como professor, é um jogo de Premium League, né? Como é que era para você equilibrar você tá ali, tem que dar o seu melhor e ao mesmo tempo, como você falou, você é curioso e você olhava para outras coisas. Essa divisão do tempo na sua cabeça, ela era estruturada? Como é que era isso para você? Não era estruturado no início, né? Claramente eu tinha ali acesso a diversos papéis. Então, tinha um papel de médico, neuroradiologista, assistencial, tinha um papel de médico pesquisador, professor e gestor, né, ao mesmo tempo. Que eu acho que isso é comum, assim, né? Eu nunca parei para pensar com profundidade nisso, mas eu imagino que isso deva ser comum. As pessoas que têm um nível de conhecimento alto, através desse conhecimento e consequente exposição, passam a ser consideradas pessoas que eventualmente tenham outras áreas de conhecimento além da parte assistencial como fortaleza. Eu acho que isso aconteceu comigo e de uma forma não estruturada, até que um dia eu percebi, né? Parte disso foi de insights lendo, parte disso foi de ter uma primeira experiência com coaching, né, que eu nunca tinha tido na minha vida, comecei a ter a percepção de que eu talvez não estivesse na trilha correta, né? Você teve coaching ainda nesse período? Nesse período, foi a primeira vez, eu tinha ali talvez 10 ou 12 anos de formado, e o motivo de ter buscado ajuda foi porque eu estava confuso, assim, né? Porque eu sabia que eu tinha grandes entregas numa carreira acadêmica e profissional, eu tinha grandes entregas como líder, já tinha tido uma experiência de empreendedor também, tinha montado uma empresa, e eu comecei a ter dúvida de qual seria o meu próximo passo, né? E aí a clareza que eu tive naquele momento foi que não era, talvez a minha grande fortaleza não seria ter sucesso em diversas frentes, era talvez escolher uma ou duas que a minha amplitude de impacto fosse maior, né? Mas eu não sabia qual era, né? Quer dizer, era seguir como professor, era seguir como médico de assistência, era eventualmente mudar tudo para empreendedorismo ou eventualmente para carreira executiva. Então, foi nesse momento que esse auxílio me deu muita clareza de que era muito mais sobre escolher menos papéis de mais impacto do que ter muitos papéis. Então, e aí começou a ser uma jornada muito estruturada, né? Eu tive que tomar decisões muito difíceis de abrir mão de algumas coisas para priorizar outras, né? E isso foi feito de uma forma super estruturada, acompanhada de perto por pessoas que me ajudaram e para eventualmente me trazer até aqui, né? Você já trouxe alguns temas aqui que são recorrentes nas nossas conversas, como coaching, mentoria, pessoas que ajudam, né? E a confusão, né? Então, eu tô nesse caminho, mas tem uma coisa me puxando para cá, não sei direito ainda para onde é que é, mas eu começo a ter essa inquietude, né? E eu acho que do outro lado, Vidolin, para quem te conheceu nessa fase, que eu acho que é
é a história quase que padrão dos médicos que fazem essa transição para outras áreas dentro da saúde, você consegue ver isso, né? Você consegue identificar que você tem um médico excepcional, tecnicamente excepcional, mas que ele tem algumas outras características que são diferentes. Então, talvez essa pessoa possa ser um gestor, né? Assim, a gente vê meio que esse padrão com todo mundo que passou por aqui, né? Mas eu lembro que a gente, na segunda tentativa de trabalhar junto, de você estar no grupo que você veio, né? Na primeira não deu certo, né? Teve isso, né? Teve isso. Eu acho que naquele momento eu tenho bastante clareza disso. Assim, né? As grandes transformações e mudanças executivas acabam acontecendo quando o indivíduo está no momento de maior reflexão, assim, né? E talvez um pouco mais vulnerável e seguramente pensando de uma forma mais ampla, né? Então, na primeira vez eu tinha muita segurança do que eu queria, né? Sempre fui muito disciplinado e tinha certeza de que o caminho que eu ia trilhar na minha carreira era aquele que eu estava exposto naquele momento. Na segunda vez já foi diferente, porque eu estava exatamente naquele momento de confusão, passando por um coaching e abrindo espaço para eventualmente eliminar tarefas e trabalhos da minha vida e escolher outros, né? Então eu acho que isso me parece hoje em retrospecto muito, muito peculiar, assim, né? De que as grandes mudanças, elas invariavelmente vão acontecer quando a pessoa que vai ter que tomar decisão, ela está passando por um período de maior reflexão, né? Seja por questões pessoais, seja por eventualmente ter passado por algum trauma, e que faz ela também fazer uma busca por algo maior, até que muitas vezes não é tangível, né? Algo como propósito, algo como próxima etapa de vida. Isso às vezes coincide com um momento familiar, com uma questão de filhos em certa idade. Então me parece ter um padrão aqui, né? Para mim foi assim, pelo menos. E aí, quando isso acontece, as pessoas se abrem mais para as oportunidades, né? E, eventualmente, as coisas acontecem por aí, né? Você sabe, Vedolin, que quando você fala sobre reflexão, autoconhecimento, né? Quem te conhece, como eu, sabe que você é uma pessoa ultra pragmática. E muitas vezes, quando se olha para autoconhecimento, tem-se uma noção de abraçar a árvore, e que não é. Todo mundo que passou por aqui trouxe isso como ponto-chave, porque se você não entende por que você está fazendo o que você está fazendo, provavelmente você não vai aguentar a pressão de fazer o que você tem que fazer numa cadeira executiva como a sua, que você está hoje, né? Essa busca, essa reflexão, essa busca que você fez, como que isso aconteceu para você? Foi o coaching que foi transformacional com isso? Foi algum mentor? Aonde que você buscou explorar essa inquietude que você sentia? Eu acho que o ponto de partida foi o coaching, no sentido de abrir minha cabeça para outras possibilidades e ter a clareza de que eu deveria ter que tomar decisões. Não daria mais para eu seguir no modo contínuo sem ter que tomar decisões duras, né? Então, o coaching, o primeiro me fez isso. Mas eu acho que a resposta para essa pergunta específica, que é a busca por uma essência interna, que alguns chamam de propósito, enfim, ela começou num outro momento, que eu estava passando por um processo também de reflexão, e que eu busquei ajuda com uma psicóloga, e essa psicóloga me ensinou como, do ponto de vista de framework, de processo de análise, encontrar aquilo que é o seu propósito pessoal. E para mim foi duríssimo, foi algo como 1 ano de muita reflexão, muita leitura, muita análise pessoal e quase sempre individual, e que culminou, e que acho que poucas pessoas sabem disso, com uma declaração de uma frase que tangibilizava qual era a minha função no mundo. E eu escrevi isso, tenho guardado até hoje, e aí sempre que eu tinha momentos de dúvida se eu deveria seguir ou não seguir, trocar de caminho, eu voltava para essa frase e reforçava que aquilo ali era a minha essência, era o meu propósito, né? Então, eu concordo, assim, né? A carreira executiva, ela com muita frequência vai te colocar em momentos de corner,
no qual se a pessoa não tem a clareza de por que ela está fazendo aquilo, é um passo para cometer um erro, é um passo para trair sua essência, é um traço para fazer mal para as pessoas. Então, embora o processo não seja fácil, eu imagino, e também me parece que poucas pessoas conseguem entender isso, para mim fez muito sentido e tem me ajudado até hoje. Bom, muito legal, Vedolin. Você trouxe a questão do framework, né, para sua visão do propósito. O que a gente tem olhado é que quando você tem a clareza do teu propósito, você tem a intencionalidade, você sabe o que você está fazendo. Então, para passar pelos momentos mais difíceis, também você passa com mais tranquilidade, porque você sabe qual que é o caminho, né, que você está tendo, né? Você acha que isso é verdade na sua história também? O propósito levou você a ter intencionalidade que também te deu resiliência para passar pelos momentos duros, né? Sem dúvida, não apenas o que fazer, mas acho que mais importante é por que fazer, né? Muitas vezes no ambiente corporativo as coisas elas não têm um tempo de reflexão hábil para a pessoa fazer muitas reflexões, né? E a tomada de decisão tem que ser mais rápida, né? E não infrequentemente as pessoas se colocam em posições muitas vezes de ter que tomar decisões mais críticas que na margem podem inclusive afetar aquela razão principal daquele indivíduo que está ali tomando decisão. Então, eu acho que é sim sobre o que, mas também sobre o porquê, né? Exato. E Vedolin, você me fala um pouco sobre essa, né, quando você realmente... Porque na verdade você não... A sua mudança do Rio Grande do Sul para São Paulo, ela foi uma mudança que na intenção você sabia que era um caminho executivo, mas você foi feito... assim, você já sabia para que você estava vindo aqui para São Paulo, né, mudando para São Paulo, mas você fez uma transição aos poucos, mas a tua tomada de decisão, ela teve que ser pragmática porque você vinha, vamos dizer que para a posição que você está hoje, assim, como é que foi essa reflexão para você? Acho que a tomada de decisão ela foi relativamente fácil pelo momento que eu estava vivendo, né? Então a reflexão longa que eu fiz até o dia que eu tive que tomar a decisão me ajudou. Te preparou. Para que naquele momento eu tomei a decisão talvez em 48 horas de que eu ia fazer o movimento. Após muita análise. Então acho que isso está bem claro para mim, né? A transição de uma carreira exclusivamente médica para exclusivamente executiva, essa foi mais gradual. E, em retrospecto, eu acho que foi muito bom isso, né? Porque eu não tive que tomar a decisão num dia. E eu acho que isso me fez reforçar a segurança de que eu tinha que, de fato, seguir um caminho alternativo. E parte disso também foi construído pela minha percepção de que a curiosidade e a busca pelo conhecimento não estavam mais em temas técnicos, estavam mais em temas estratégicos de negócio e financeiro. Quando isso ficou absolutamente claro para mim, aí eu senti que é isso e vamos embora. Para vocês saberem, a gente teve uma conversa no final do ano, eu e o Vedolin, e na época, né, a DASA precisava demais de uma pessoa como ele. Ele falou, não, mas a gente faz uma transição de 6 meses, eu começo indo e vindo. E acho que 2, 3 dias depois ele me ligou e falou, em janeiro eu tô aí com a família. Então, o pragmatismo clássico do Vedolin. Vedolin, você trouxe aqui, né, aí eu comecei a olhar as questões técnicas, fora do skill médico, finanças. Você é um cara extremamente estudioso, dedicado. Como que foi para você? Quando você era um neuroradiologista com uma carreira acadêmica, de repente você senta numa cadeira já de liderança médica dentro da DASA, mas você começa a interagir com CFO, com CEO, com M&A, e aí de repente você imagina na sua cabeça, você olhando assim, putz, o que disso aqui eu preciso aprender, como é que eu vou aprender, onde é que eu vou aprender, como é que foi essa reflexão para você? Eu acho que ela começa com a minha clareza de qual era a competência-chave que eu tinha para me manter sólido na posição que eu estava, né? Então, o que reforçaria a minha posição
para dar tempo de eu absorver outros conhecimentos, né? E para mim foi sempre liderança de time, né? Então, eu batalhei muito para preservar essa característica de um líder de uma equipe e, em paralelo, ganhar tempo para absorver novos conhecimentos, que vieram basicamente de duas formas, né? Uma delas foi por escutar e conviver com pessoas no qual eu sempre admirei, em diversas áreas do conhecimento, algumas, né, você comentou, a parte financeira, negócio, mas outras, como jurídico, pessoas, né? A própria liderança-chefe das empresas, CEO. Então, relacionamento, escuta ativa e aprendizagem por experiência, quilometragem. E uma outra mais pragmática, técnica, né? Que muitas pessoas fazem, que é fazer um MBA e buscar conhecimento mais técnico, né? Cursos de curta duração, leitura estruturada de temas complexos. Então, eu acho que foram esses dois grandes fatores de aprendizagem que me fizeram a crescer na carreira. Legal. Dentro disso, Vedolin, uma coisa que a gente escuta muito, né, dos médicos que começam a olhar para os seus negócios, ou começam a olhar para negócio, é finanças, né? Eu acho que isso é quase que um trauma que nós médicos temos, do quanto que a gente tem um gap bizarro nisso, né? Mas obviamente que também a gente tem que tomar cuidado, porque temos um gap, mas aonde a gente quer chegar, o que é necessário saber? Porque não precisa saber tudo desse tema. Como é que você olhou especificamente para finanças? Eu sei que você... E assim, pessoal, o Vedolin é um cara ultra dedicado. Então, se você colocar uns 30% de desconto na dedicação dele e fizer a mesma coisa em finanças, eu acho que você vai se dar bem. Mas como é que você está olhando para isso, Vedolin? Eu acho que tem uma parte que ela é técnica, de conhecimentos gerais sobre o assunto, que alguns chamam até de linguagem financeira. É saber o que significa CAPEX, o que significa um budget, o que significa orçamento base zero, até para não passar vergonha numa discussão. Então, eu diria isso como ponto de partida. Assim, né? Isso pode ser feito em curso de curta duração, pode ser feito no MBA executivo de mais longo prazo, ou também pode ser adquirido pela experiência. Eu não acho que a pessoa tem que ter obrigatoriamente uma formação estruturada em finanças para ser um bom médico executivo. Eu não acho isso. Eu acho que dá para adquirir habilidades de outras formas. Então, acho que esse é o ponto de partida. Tem um segundo ponto que eu fui percebendo ao longo da jornada, que foi o seguinte, né? Que, como tu disseste, muitas vezes é muito melhor eu ter o conhecimento macro das alavancas principais e ter um time extraordinário daquele assunto me auxiliando ou contribuindo para os meus desafios, do que provavelmente eu querer, quase que de uma forma arrogante, ultrapassar o conhecimento de alguém que é técnico. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É sobre saber os seus limites, buscar o conhecimento até um certo ponto e, a partir dali, reconhecer que vão ter assuntos que certamente alguém de M&A tem muito mais formação, conhecimento, quilometragem para ter uma performance melhor que a minha, né? Ninguém vai ser 100% hábil e competente nas áreas do conhecimento, não é sobre isso. Então, para mim, foi assim, né, que eu me deparei com esses desafios de finanças. Legal. Vedolin, você falou sobre pessoas, sobre time, sobre você ter um time que te complementa. Esse é um outro skill que, apesar no tema gestão de pessoas, várias habilidades que a gente como médico tem, como por exemplo empatia, são essenciais, mas tem algumas outras técnicas por trás aqui, gestão de conflito, o processo de contratação, o processo de desenvolvimento de pessoas. Como que você olha para isso? É um assunto chave, né? Especialmente para o médico, porque o médico, nós todos fomos treinados a sermos líderes de conhecimento técnico, tratar o indivíduo um a um. Então, a gente tem muito pouca visão sistêmica das coisas, a gente tem pouca visão populacional, exceto algumas especialidades mais especificamente ligadas a isso, né? Mas um cirurgião, ele quer resolver aquele caso, né? O pneumologista quer resolver aquela pneumonia naquele indivíduo. E em organizações ou em empresas é mais do que isso, né? Como é que uma pessoa consegue mover um grupo maior de pessoas para um objetivo comum, mesmo que às vezes isso possa ser contrário ao que um indivíduo, especificamente falando, possa estar sentindo, né? Então, na minha experiência, as coisas que me fizeram talvez
evoluir nesse tema tem muito mais a ver com o líder do que propriamente a empresa, né? Em que sentido? Alguns. O primeiro, autoconhecimento. É muito difícil alguém liderar uma equipe sem se autoconhecer. Alavancas de motivação que mexem ponteiro para ela, quais são as suas vulnerabilidades, seus pontos fortes. Então, o autoconhecimento, para mim, é um ponto de partida super relevante. Tem o segundo, que é muito difícil no ambiente que a gente vive, que é a motivação. Né? Motivar pessoas para andar e buscar um objetivo comum. Ela vem muitas vezes de elementos externos, como bônus, pressão, feedback. Quando a gente sabe que isso funciona, mas funciona no curto prazo e muitas vezes não é sustentável. Na minha visão, a motivação interna é o que mexe ponteiro. Né? Motivação interna significa para um líder buscar naquela equipe elementos que fazem com que a autonomia seja preservada, porque a pessoa tenha clareza de que ela pode, ela sabendo bem o escopo de trabalho, ter o ambiente, o espaço para entregar, então autonomia. Tem a ver com estar dentro de um ambiente com pessoas excelentes. É muito difícil um líder motivar uma equipe com pessoas ruins. Mesmo que tenha um elemento bom num time ruim, essa pessoa ela vai sair, é questão de tempo. Então, montar um time de alta performance significa garantir que o time está sendo formado por pessoas A, não B. Né? Essa frase acho que é do Steve Jobs, né? Que ele fala que contrate sempre As, que o teu time vai ser feito de pessoas A. Colocou um B no time, em pouco tempo terão Cs, Ds, Es, e o time vai perder performance. Então, eu acho que no limite é sobre isso, assim, né? Como é que um líder consegue, sabendo e se autoconhecendo, motivar um grupo de pessoas para atingir um objetivo comum, né? Alguns chamam isso de social skills, né? Quer dizer, não é sobre fazer jantar de relacionamento com a equipe, não é sobre isso. É sobre criar um ambiente no qual um grupo de pessoas entende que o objetivo comum é aquele e busca o caminho daquela entrega, né? Sem que haja uma pressão excessiva ou muitos elementos externos de motivação, porque isso não é sustentável no médio prazo e no longo prazo. Então, acho que, obviamente, isso não é fácil. Muitas vezes eu errei, e errei por várias razões, mas quando eu acertei, olhando em retrospecto, foi porque eu consegui perceber esses elementos. E essencial aí criar confiança, né? Entre as pessoas do time. Né? Sem dúvida, confiança é um outro elemento, eu não comentei, mas certamente ele é crítico, né? Porque a confiança, ela garante que as pessoas tenham parte da autonomia e parte daquele desprendimento do medo da punição, né? E o que trava as empresas, né? Trava os grupos. E, sem dúvida, a confiança é essência nessa discussão. Total. Doni, tem uma das coisas que eu mais admiro em você e que eu acho que são transformacionais para um líder, que é a sua capacidade de desenvolver, de formar pessoas, né? Porque você tem uma capacidade de identificar talentos, é um negócio bacana, mas você identificar talentos e desenvolver o talento, isso seria o mundo ideal, né? Obviamente que empresas com crescimento muito rápido, nem sempre você consegue desenvolver as pessoas e tal. Da onde vem isso, cara? O que está por trás desse desenvolvimento? Qual é o que te inspira a desenvolver tanta gente, formar tantas pessoas quanto você faz? A frase que eu falei no início aqui, né, no qual eu escrevi meu propósito, é uma frase formada por menos de uma dezena de palavras e parte da frase é desenvolver pessoas, né? Então, eu tenho a clareza de que isso é a essência de quem eu sou, né? Eu gosto de fazer isso. Eu não faço porque eu sou obrigado, eu não faço porque me pedem, eu faço porque eu gosto e eu me realizo quando a entrega do meu time ela é superior à minha. Então, é uma questão essencial minha como ser humano, né? E óbvio que isso eu tenho clareza de que isso é o elemento que facilita para que isso aconteça. Só gostar de fazer significa que a gente vai conseguir fazer? Não. Né? Existem outros elementos que são fundamentais. Eu acho que, além desse desejo genuíno de querer fazer e gostar de fazer, eu tenho prazer também em mergulhar, né? Entender profundamente quais são as competências chaves que uma pessoa tem, quais são os pontos de vulnerabilidade dessa pessoa, ou de desenvolvimento, e aí designar um escopo de trabalho para aquele indivíduo e dar tempo
para que aquela pessoa consiga entregar o resultado. E muitas vezes na minha vida, né, eu contratei pessoas até sem saber exatamente qual seria o escopo, mas e falei para elas, olha, eu não sei exatamente qual vai ser o escopo, então a minha proposta para ti vai ser, passa os próximos 6 meses conhecendo a companhia, depois volta com uma proposta de escopo que vai ser talvez mais fácil para eu te dizer se esse é o caminho, né? É possível fazer isso sempre? Não. Tem momentos que a companhia passa por mais dificuldades que a gente não consegue fazer, mas certamente ter a clareza de qual é o escopo daquele talento e dar o tempo para aquela pessoa se desenvolver e quando ela errar, ser claro, dar o feedback e esperar a transformação, para mim tem sido as alavancas que mostraram essa característica minha acontecendo. E também já errei muito, assim, né? Porque a gente erra e obviamente que faz parte do jogo executivo e até que bom que a gente erra para poder aprender, né? Aprender. Você sabe que eu acho que nessa, né, é uma questão chave para mim na mudança de time, na montagem de times, tem 3 pontos para mim que são chave. Primeiro é você contratar a habilidade técnica que tem o fit com aquele desafio que você tem. Segundo, é você ter o fit cultural, né, o fit de comportamento, como que essa pessoa encaixa nessa cultura. E o terceiro é a diversidade de ideias para que você tenha um time com complementariedade. Acho que é muito difícil você contratar cultura. Então, acho que nesse teu ponto de desenvolvimento de pessoas, acaba desenvolvendo a cultura. E aí o fit dentro do time deve ficar muito maior, né? Sem dúvida. Culturalmente ele é mais sustentável. Financeiramente ele é mais barato. Por indicadores de RH, turnover, absenteísmo, notas de cultura, NPS, seguramente são superiores. E eu acho que a essência das grandes empresas que fizeram isso e tiveram sucesso comprova esses dados, né? Eu acho que especificamente na experiência mais recente na DASA, né, a gente tem lá uma geração, né, olhando para trás agora, são quase 10 anos de uma geração de médicos que foram colocados em carreiras executivas e que continuam formando talentos num pipe de sucessão que já está perene há 10 anos, né? Então, acho que é um exemplo de sucesso e que parte dessa jornada tem a ver com isso, assim, né? Pessoas que foram contratadas ou que foram alocadas para fazer o trabalho que tinha que ter sido feito. Diversidade de ideias, então algumas pessoas mais duras, outras pessoas mais suaves, algumas com mais skill de liderança, outros com mais skill de negócio. E é nessa dinâmica que o resultado aparece. Nesse ponto cultura, né, Vedolin? Você sabe o quanto que isso é importante em qualquer que seja, né? Sempre aqui, provavelmente, a gente tem médicos ouvindo a gente que estão em posições executivas, mas a gente tem muito médico que está tocando o seu negócio, né? E eu tenho conversado muito com eles sobre a importância da cultura, né? Você quer... Não, eu quero ter uma clínica que atende pacientes AAA. Beleza, mas você tem uma cultura AAA, os seus colaboradores entendem isso, o seu time entende isso já está natural neles, né? E porque isso não necessariamente é automático. Aí tem uma história muito bacana. Um dos grandes desafios que a gente tinha na DASA era uma transformação cultural médica, né? E a transformação cultural médica, ela vem também através de um ponto que é super relevante na medicina, que é a inovação, né? E eu recebi uma ligação uma vez, na época que o Vedolin ainda estava no meu time, eu recebi uma ligação do CEO da empresa dizendo assim: "O Emerson, o conselho me acessou aqui querendo saber sobre, acho que era uma residência que vocês criaram em inovação, alguma coisa assim, inovação e tal, em medicina." Aí eu, não sei, deixa eu ligar pro Vedolin aqui. Aí eu liguei pro Vedolin: "Vedolin, você criou uma residência em inovação, não sei o que." Ele falou: "Não sei direito, mas deixa eu ligar aqui para a turma de inovação." E aí eu lembro que ele, acho que foi o Kitamura na época, né? Ele ligou pro Kitamura e o Kitamura tinha criado lá, junto com o time dele, a residência de inovação. E aí eu voltei pro senhor e falei: "Olha, foi lá a turma de inovação que criou." Ele virou para mim e falou assim:
a cultura está criada, né? Porque não foi um comando do CEO, não foi um comando do conselho, não foi um comando seu, né? Foi uma coisa que nasceu do time, né? Então, é isso, né? Porque se o teu colaborador que está lá atendendo a ligação do paciente que quer marcar uma consulta, sabe que você quer ter um serviço AAA, ele tem que ter esse alinhamento, né? Então, isso é brilhante, né, Bedolin? Eu acho que é exatamente sobre isso, né? É o que acontece na sala quando o chefe sai, né? Cultura é sobre isso, né? É sobre valores compartilhados, é sobre crença, é sobre comportamento coletivo, né? E também tem um outro elemento que eu acho que ele certamente ajuda todos, né? Sejam empreendedores de primeira viagem ou donos de clínicas já consolidadas, né? É que existem métricas para que isso seja avaliado e formas de fazer a agenda evoluir, né? Já com experiência, a gente muitas vezes, né, visita empresas parceiras, sejam fornecedores ou indústrias, né? E não é difícil perceber cultura em visitas como essas, né? Então, às vezes a gente visita um lugar e sabe que ali tem uma cultura vencedora, sem muito saber por quê, né? Mas podem ter certeza que muito dessa cultura tem um elemento por trás que é estruturante, né? Ele é metódico, ele tem frameworks de desenvolvimento, ele tem mensuração, ele tem trabalho de pessoas que pensam nisso, né? Uma cultura vencedora, dificilmente ela acontece somente ao acaso, especialmente quando a empresa cresce. Então aqui tem uma outra visão que eu tenho sempre pensado nos últimos anos, né? É como se apropriar de elementos mais estruturantes para fazer a cultura evoluir, especialmente em momentos como a gente vive hoje, né? De quiet quitting, burnout, burn on, coisas que impactam, né, a dinâmica de relações entre as pessoas. Ok. Quem não mede não faz gestão, né? Isso talvez possa parecer uma coisa simples e básica, mas não é. Não é. Né? Porque eu entendo que a saúde ela vem ganhando uma complexidade enquanto indústria e a complexidade dos modelos de gestão que a gente tem em outras indústrias não migraram com a mesma velocidade. E nem a formação dos líderes, né? O primeiro IPO da saúde tem 20 anos. É muito pouco tempo, né? Então, mas esse é um básico que quem está assistindo a gente tem que olhar. Duas coisas que a gente falou aqui, o que eu acho. Primeiro, qual é a cultura que você quer para o seu negócio? Então, se você quer... O que você quer? O que você quer? Você comunicou, você escolheu o que você quer, né? O Bedolin falou, a cultura é como as pessoas se comportam quando o chefe sai da sala. Você definiu qual é o comportamento que você quer para o seu negócio, você comunicou e você está acompanhando isso. E segundo, quais as métricas que são as mais importantes e para o seu consultório? Volume de consultas, o seu custo. Gestão é uma gestão que a hora que você começa a medir, automaticamente você vê as coisas melhorarem. E você sabe, Bedolin, lembrei agora, que isso não é nato pra gente, né? A gente não aprendeu na faculdade de medicina. E eu lembro eu sendo cobrado disso, né? Eu lembro assim, você tem que mostrar o número, tem que mostrar o número. Eu falei, não, mas eu sei que tá indo bem. Não, mas você tem que mostrar o número. Porque se você não mede, você não tem como fazer a gestão, né? Então, acho que isso... Agora, vamos falar, você falou, né, sobre as dificuldades. Uma vez eu conversando com o Pedro Bueno, à época CEO da DASA, eu falei, caramba, eu tô tanto tempo nessa empresa, nunca imaginei ficar tanto tempo num lugar só, né? E aí ele falou assim, provavelmente porque você nunca ficou 2 anos na mesma empresa, né? Sempre teve transformações. E essas transformações, elas são duras, né? Porque tira da zona de conforto, bagunça, quando você tá e eu sei que você é um cara organizado, você organiza para cá, vira para lá. Como é que se lida com isso? Com essas transições na empresa, pouco tempo vem o hospital também para você, depois sai o hospital de você e junta a empresa e separa a empresa. Como é que é isso para você? Acho que tem um elemento aqui de equilíbrio trabalho-vida, né? É muito difícil em ambiente complexo de transformação se manter pleno com um desequilíbrio entre a vida profissional e a vida fora do ambiente de trabalho, embora os limites cada vez sejam mais tênues, né?
Então, acho que esse é um elemento bem, bem importante. O segundo que eu batalho muito para conseguir levar isso aos times é ter contexto. Entender por que o movimento está acontecendo. E muitas vezes a gente não entende, porque o mundo não é mais linear, mas está tudo bem. Não quer dizer que a gente não tem que buscar a compreensão. E aí, na medida que o contexto ele ficar claro, criar uma narrativa para que as pessoas entendam aquele movimento. Porque no final do dia, muitas pessoas também não querem pensar muito sobre as coisas, elas preferem ser lideradas por outros, né? São muito poucos que gostam de liderar. A grande maioria, a absoluta maioria, gosta de ser liderada. E ser liderada também não significa que a pessoa quer entender tudo, né? Agora, não tendo contexto, fica mais difícil fazer a jornada andar. Então, eu tenho feito muito isso, assim, né? Equilibrar o contexto do trabalho com o ambiente fora do trabalho, buscar o contexto das mudanças e sempre olhar para o futuro de uma forma otimista, né? Porque também entender contexto e achar que vai piorar, isso é insustentável do ponto de vista de perpetuidade daquele time, daquela agenda, daquela companhia. Então, eu acho que tem esses elementos que eles se sobrepõem muitas vezes. É fácil? Não é fácil. Ele gera muita ansiedade. No limite, ele vai colocar as pessoas numa situação de fragilidade, talvez até de buscar razões para não se colocar numa situação de impostor, de que se as coisas não estão andando, a culpa é minha. Quando na prática, o mundo ele não é mais linear, o mundo ele é muito instável, o mundo é não compreensível, como a gente sabe. E as organizações não são isentas disso, né? E por consequência as pessoas, as equipes, as pessoas e o indivíduo também não são. Você falou de 2 pontos que eu acho que é legal a gente conversar. O primeiro, quando você fala sobre o contexto, né? Você imagina, você tem lá um colaborador num hospital da DASA, uma enfermeira do CTI, que de repente ela ouviu que a DASA, o hospital que ela trabalha, vamos usar um exemplo, o Hospital São Lucas, foi vendido para a Amil. Ela escutou isso. Tem 2 coisas aqui que eu acho que são importantes. A primeira, é difícil você julgar uma decisão ou uma informação quando existe assimetria de informação. Isso ficou claro para mim mais recentemente. Assim. Então, às vezes você vai olhar, mas por que tomaram essa decisão? Que decisão errada? Uma decisão errada a partir das informações que você tem, né? Se você tivesse talvez mais informação que você não tem, essa decisão ia parecer acertada. Então, o cuidado com o julgamento do que é feito. E o segundo, Vedolin, que você trouxe, a enfermeira ficou sabendo que o hospital foi vendido para a Amil. Na verdade, não foi uma venda, foi uma joint venture e tal, que aí é o segundo ponto para mim, que é a comunicação. Né? Como que se consegue, primeiro, tratar essa ansiedade da simetria de informação e, segundo, ser exitoso na sua comunicação? Você tem hoje 15 mil médicos no seu time, que não necessariamente tem os mesmos canais corporativos de comunicação que você tem com os colaboradores CLT. Como é que você trata esse desafio de comunicação? Eu acho que a premissa básica é sempre, além de dar o contexto, é ser transparente e estar próximo às pessoas, né? E claro que quando a empresa tem 4 médicos, 5, 10... Põe numa sala e conversa. A transparência é uma reunião semanal ou mensal com as 10 pessoas, depois de um jantar de relacionamento e o engajamento via comunicação está feito. Quando a empresa cresce e aí ultrapassa um certo número de pessoas, né, esse nível, essa estratégia ela não é mais escalável e ela não atinge o impacto necessário. E aí existem várias alternativas para fazer a comunicação ser efetiva, né? E a que eu gosto mais de utilizar é através de modelo de governança, assim, né? Criar um framework de governança no qual os elementos chaves da comunicação eles possam ser levados para as pessoas através de um sistema seguro e escalável, que na prática é ter pessoas culturalmente aderentes ao teu pensamento ou pensamento da empresa dentro de unidades de trabalho reverberando aquelas informações.
E talvez tratando os ruídos, né? E aí, obviamente, ter sistemas de controle e para que quando haja um problema, um ruído de comunicação, a resposta possa ser efetiva. Quer dizer, então, que plataforma digital não funciona ou intranet não funciona? Não, funciona. Mas na minha experiência funciona muito menos do que a prática diária de uma unidade de negócio. Então, é mais sobre um grupo de pessoas alinhadas estrategicamente num frame de governança, comunicando com coerência, com governança e ritos na ponta, do que eventualmente criar uma estratégia única, Ctrl-C, Ctrl-V, e imaginando que o resultado vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Na minha experiência, não será o mesmo. Porque, de fato, as pessoas precisam de relacionamento, de conexão, né? Somos seres humanos, né? Somos animais que precisamos de contato para que as coisas possam fazer sentido, né? Então, acho que esse é um erro bem importante de gestão, assumir que um e-mail ou um WhatsApp corporativo ele gera o engajamento necessário. Ele não gera o engajamento necessário. Ele talvez gere uma informação e não controla o ruído, por exemplo. E eu acho que uma coisa essencial, né, é você criar os ambientes que as pessoas possam ter liberdade de perguntar o que está acontecendo, né? O que para mim sempre me tocou nisso, Vidolin, e nesse exemplo fictício que eu usei da enfermeira do CTI, porque as pessoas são avessas à mudança, né? Qualquer que seja. Nem sei se a mudança vai ser boa ou vai ser ruim, mas eu congelo. Você imagina quantas noites essa enfermeira vai dormir pensando que provavelmente na cabeça dela vai construir uma imagem que pode acontecer uma coisa ruim, desnecessariamente. Então, e de repente ela, não vou nem perguntar isso. Então, você criar esse ambiente também é essencial. Um ambiente de segurança, né? Total, cultura justa, né? É garantir com que haja segurança psicológica para as pessoas expressarem suas ideias, criticar e fazer a agenda andar, né? No limite, a gente não pode esquecer que a gente está numa indústria no qual o paciente é o centro do cuidado, né? A gente está falando muito sobre carreira médica executiva, mas a gente não pode esquecer isso. A nossa indústria é uma indústria no qual, com frequência, ela é colocada num lugar de que a gente esquece isso, né? Que o centro é o paciente. Então, nesse caso fictício, né? Certamente uma enfermeira sob pressão é esperado que vai ter um impacto assistencial. Ela pode trocar uma medicação, ela pode demorar para detectar um sinal vital deteriorando. Então, acho que também é sobre isso, né? E aí entra no segundo ponto que você falou, que eu acho que esse aqui é um mito, né? E eu vejo de tudo, né? Tenho olhado muito para o que tem formação em gestão no mercado, e as pessoas falam equilíbrio, vida pessoal, profissional não existe, isso aí é mimimi, é blá blá blá, você é uma pessoa no trabalho, você é outra pessoa em casa, e não existe isso, e aí tem gente que fala, não, é tudo a mesma coisa. E eu acho assim, eu acho que não tem como de uma pessoa que está passando por uma crise pessoal, seja ela qual for, de saúde, um divórcio, uma briga com o filho, um problema qualquer, não tem como inconscientemente ela tirar isso, deixar isso em casa e ir trabalhar. Obviamente que conscientemente ela pode blindar esse sentimento e não deixar ele afetar. Mas é muito difícil isso, né? E eu e você, a gente já viveu esses momentos juntos, né? E para mim foi libertador quando eu falei assim, cara, eu não preciso separar essas coisas, porque eu não sou um Emerson em casa e um outro Emerson trabalhando. Como é que você olha para isso? Eu gosto muito do conceito de integridade, né? Que basicamente significa que todos nós somos únicos, né? Eu não acredito que uma pessoa possa ser alguém no ambiente A e outra no ambiente B. Somos únicos, né? E apesar de muitas vezes a gente perceber isso, né? Quer dizer, pessoas se colocando em posições distintas para conseguir o objetivo A e o objetivo B, na prática, pessoas mais experientes percebem isso. E isso claramente tem um impacto potencial naquele relacionamento. Eu acho que esse é um ponto super relevante. E o segundo, que eu acho que o mundo ele evoluiu muito sobre isso, que era algo impensável há algumas décadas atrás, é que o executivo super-herói, imbatível,
que não tem vulnerabilidades, né? Esse super ser humano, ele que já foi muito celebrado no passado, né? Hoje existe muita clareza de que isso não existe, né? E que certamente aquilo ali é uma visão alternativa de alguém que certamente pode estar com vulnerabilidades. E mais do que isso, né? Ser vulnerável é até desejável num certo limite, né? E porque isso cria mais conexões com as pessoas invariavelmente se reconhecem ao perceber isso e criam conexões e a agenda evolui. Então, eu acho que isso é super relevante também. Porque talvez, Vedolin, eu queria saber como é que se lida com isso. Cara, a responsabilidade que está nas tuas costas, ela é gigante. Obviamente, você tem time, você tem pares, você tem a pessoa para quem você responde, mas a responsabilidade que você tem, e obviamente que pessoas na sua cadeira, se elas não são responsáveis, elas não estão lá, ela é muito pesada. Como é que se lida com isso? Você tem consciência disso? Eu tenho consciência, eu lido isso de uma forma super tranquila. Eu acho que a premissa aqui é saber exatamente o que a organização ou a sociedade espera do trabalho do time que eu atuo. Por um lado. Por outro lado, eu ser vigilante, né, para que eventuais erros ou quase erros eles possam ser tratados, corrigidos e mitigados. Exige, obviamente, um nível de segurança psicológica e confiança, né? Quase uma autoestima de que eventuais problemas eles precisam ser relatados, eles precisam ser de forma transparente comunicados e tratados. E obviamente que quem não consegue suportar isso, tolerar isso, né? Precisa fazer uma análise profunda de se de fato aquilo ali é a razão para estar naquele lugar fazendo aquela coisa, né? E isso muitas vezes não acontece. As pessoas, por qualquer razão que seja, medo, insegurança, acabam tolerando desvios de comportamento, processo, cultura, achando que ninguém está vendo ou isso aqui não vai acontecer nada, quando na prática o erro já está ali, já aconteceu, né? Então, para mim tem sido assim esse tema. Legal. E o teu equilíbrio, né? As tuas válvulas para, né, vamos chamar, né, não acho que é o melhor tema, mas aquilo que você faz para talvez baixar a pressão, para dentro da sua vida pessoal, o que para você é chave para você poder chegar na segunda-feira e você tá preparado para uma semana dura, que eu sei que é uma atrás da outra que você tem? Essa é uma boa conversa, assim, porque historicamente a gente escuta muito, eu escuto muito, né, as pessoas que têm uma válvula de escape em atividades muito diferentes do habitual, né? Físicas, né? Muitas vezes físicas, às vezes até não físicas, mas muito diferentes do habitual, né? Eu sou do grupo contrário, assim, né? Eu, por uma questão de maneira de pensar e aderência cultural a alguns princípios, né? Essencialismo, minimalismo, eu gosto de muito poucas coisas. E eu aprendi ao longo do tempo que quanto mais eu me coloco nesse lugar, melhor para mim. Eu desejo menos coisas que não fazem sentido para mim e desejo cada vez mais manter aquilo que para mim é indispensável, né? Que tem a ver com basicamente 3 coisas, né? Um é a família, segundo é atividade física e o terceiro é leitura. Então, eu tendo essas 3 coisas, eu posso afirmar categoricamente que eu não preciso de uma quarta, de uma quinta, de uma sexta. Essas 3 coisas para mim me fazem na segunda-feira estar totalmente pleno e pronto para a agenda. Você vê o pragmatismo do Vedolin, né? Das 3 coisas. E eu acho que é isso, é sobre... mas eu li que é legal... XPTO. O que é importante para você, né?
Acho que é isso que é a tua provocação, né? Vedolin, você ser um líder quando tá tudo bem é uma coisa, né? Eu lembro assim, momentos de resultado bom, vida boa. Momentos de resultado ruim, vida ruim. E talvez essas crises que acontecem, né? Você não tem empresa nenhuma e não tem ser humano nenhum que tenha uma vida que vai daqui até aqui assim, né? Tem altos, baixos. A gente faz alguns estudos no curso que eu estou fazendo em Harvard da evolução da economia no planeta, né? E aí, conforme você espicha o gráfico ou encolhe o gráfico, você tem visões completamente diferentes e padrões, né, do que acontece. Dá para você saber quando vai ter um problema. E você, talvez na maior crise que a nossa geração já viveu, que foi a pandemia do Covid-19, em que a gente esteve junto nisso. Você é o autor da frase que estava colada na parede lá do comitê de crise, que não há inverno que não acabe. Como é que você olha para isso, cara? Como é que você olha para esses momentos duros que você sabe que vão acontecer na sua trajetória, seja pessoal, seja profissional? Como é que você lida com isso? Eu gosto dos momentos duros. Eu acho que o momento duro, ele no final do dia, ele vai sempre provocar o ser humano a reforçar aquele propósito pessoal, profissional que ele está inserido, né? Se o propósito é sólido, a dor ou o problema, eles reforçarão esse propósito. Então eu gosto do problema, eu gosto do desafio. É óbvio que isso, de uma forma sustentada, no nível de intensidade crônico, ele pode causar mais dano do que benefício. Mas eu gosto do cenário base de ter um problema, ser chamado para detectar o problema, pensar numa estratégia de resolução do problema, executar aquela estratégia e partir para o próximo. Eu gosto desse cenário, assim, né? Então, isso é uma coisa que me motiva. Então, eu, de maneira geral, acredito que tenho tratado bem desses casos. É claro que se tivesse um Covid por ano, certamente a gente não estaria aqui, né? Mas eu acho que num limite assim é bom e de verdade eu acho que isso é que o mundo vai precisar cada vez mais no futuro, assim, né? Porque a instabilidade, né? Então, coisas que eu não imaginava, talvez nós não imaginássemos no passado, né? Mas tem um ataque de um grupo Houthis na costa do Iêmen, que faz com que uma carga de tubo de ensaio tenha que fazer uma volta por baixo da África. Isso vai gerar 2 ou 3 ou 5 dias a mais de transporte. Isso vai impactar X% a mais no custo de um exame de um hemograma. Quer dizer, esse tipo de interdependência entre sistemas complexos, que não era a realidade do passado, cada vez vai ser mais frequente na minha visão. Então, se deparar com problemas novos e mais frequentes, vai ser o normal. Aliás, já é o normal, né? Então, talvez pessoas preparadas para isso vão ter cada vez mais impacto na sociedade, né? Então, mensagem final aqui, né? E aí acho que um paralelo com a carreira médica, nós não fomos treinados para isso, né? A gente foi treinado para ter previsibilidade, né? Tempo cirúrgico, ele será de 2h15, eu vou usar esses elementos... Material. O resultado vai ser esse, vou dar alta em X dias, e uma semana o paciente vai estar no meu consultório super bem, e aí eu vou fazer a próxima cirurgia. Então, previsibilidade em quase 100% das coisas que a gente faz. Esse não é o mundo que a gente vai viver no futuro, na minha visão, né? Então, trabalhar na incerteza, na instabilidade e se manter pleno vai ser um diferencial competitivo muito alto, né? Eu acredito que quem conseguir ocupar esse espaço tende a ir melhor. E você... tendo uma filha que acabou de começar a medicina, você está otimista? Ou como é que é a tua conversa com ela? Boa pergunta, assim, né? Fazer uma boa reflexão, assim, eu estava um pouco distante dessa agenda, assim, de ter mais profundidade na análise dos dados sobre a densidade médica no Brasil e os desafios da carreira médica no Brasil por essa ótica, né? Acho que, por um lado, a gente tem bastante desafio, vai continuar tendo. Né? Eu acho que
se a gente usa métricas de densidade médica, é óbvio que estão faltando médicos na Amazônia, né? E também é óbvio que estão sobrando médicos em São Paulo. Então, não sei se é bem justo somar os dois, dividir por 2 e achar que a média que é o caminho. Não é o caminho, né? Então, por um lado, né? Por outro lado, eu acho que não faltam elementos para nos provar que a população não tem acesso à saúde, né? Será que mais médicos vai aumentar o acesso? Provavelmente sim. Só que uma derivada dessa é que talvez a medicina, de uma forma descontrolada, seja muito mais desafiadora do que foi no passado. Então, quando eu olho esse ângulo e projeto futuro, eu vejo um setor, uma indústria, né, que vai continuar crescendo pelo envelhecimento, pela incorporação de novas tecnologias, pelo desejo das pessoas em cada vez mais investir e ter saúde do que eventualmente comprar algo novo. Então eu vejo como longo prazo grandes tendências positivas, né? Também vejo desafios grandes para os futuros médicos, mas eu acho muito pouco provável que não haja espaço para um médico, uma equipe médica ou uma entidade médica que tem uma forma de trabalho que entenda esse novo momento e se diferencie e ocupe espaço. Então, estou otimista, sim, com o futuro da medicina. Talvez vai ser uma medicina diferente da que a gente foi preparado para, né? Mas que não tem como... Certamente vai ser diferente, né? Não dá para imaginar se a cada 10 médicos formados em 2030 terão talvez só 2 vagas de residência, então não vai ser igual, né? Na nossa época, essa relação não era nesse patamar. Então, vai ser diferente, vai ser difícil, mas eu acho que tecnologia, visão de longo prazo vão ser mais fortes do que eventualmente os lados negativos dessa equação. E aí você fala em inovação, né? Acho que inovação, né? No tempo que a gente teve junto, a gente sempre tratou como uma cultura, né? Então a gente nunca teve um diretor de inovação. Inovação é uma cultura. Mas hoje você tem a responsabilidade de ser o pai ou responsável por essa cultura de inovação na maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina. Então, essa transformação que vem pela inovação, ela está muito na sua forma de olhar para a inovação. Como que você está olhando para a inovação que a gente vai ter? Eu sei que você está se aprofundando super nisso nesse momento. E como é que você está olhando para isso? Como é que você vê o futuro da medicina diagnóstica nos próximos anos? Eu acho que a inovação, eu ainda tenho a visão que a gente tinha no passado, assim, né? Eu continuo com essa visão de que a inovação tem que ser sistêmica, né? Então, eu não me sinto responsável por ser o único vetor de inovação de uma companhia. Eu acho que existem muitas pessoas, muitas equipes que vão levar essa agenda para frente. E eu e meu time fazemos parte dessa equipe, né? Eu acho que a inovação, no fundo, essas mudanças conjunturais que a gente está vivendo, algumas até mais estruturais, elas estão pressionando, né, a agenda de inovação, ela deixar de ser uma agenda de ter ideias e ser criativo para ser uma agenda de resolver problemas reais das pessoas, né? Então, cada vez mais, porque o dinheiro está mais caro, a tolerância de quem aloca capital nisso está menor, então as ideias que vão vencer são aquelas que de fato gerem efeito tangível para alguém, né? Então, assim, que eu acredito. Nesse ângulo, quando a gente olha a medicina diagnóstica em especial, eu vejo com muito bons olhos o uso de métodos diagnósticos numa lógica de medicina de precisão, gerando desfecho e custo mais baixo. Eu vejo isso muito claramente, né? Eu não tinha essa visão tão clara assim há 2 anos atrás, e agora cada vez eu estou tendo mais, né? E a gente pode discutir bastante sobre isso, mas eu vejo um caminho fabuloso para essa agenda no futuro. Não vai ser da forma que foi no passado, né? Eu acho que isso também é um ponto que eu acho que é relevante, não imaginar que a forma que a gente fez no passado vai ser a forma que a gente vai fazer no futuro. Aliás, mais do que isso, né? Sempre fazer do mesmo jeito significa estar fazendo errado, na minha visão. Então a gente vai precisar ter cabeça aberta para mudar algumas premissas, né? E tem várias que deverão mudar no curto prazo. Mas eu estou muito animado com essa nova etapa aí não só da medicina diagnóstica, mas como da medicina, buscando formas de deixar o sistema mais sustentável no Brasil e no mundo, né? Não é só Brasil, isso é um problema global, inquestionavelmente. Show. Vidolin, caminhando para os nossos finalmente aqui,
Se o Vedolin, que estava sentado lá na cadeira de professor no Hospital de Clínicas, de Clínicas ou é das Clínicas? De Clínicas da Federal do Rio Grande do Sul, lá em 2015, olhasse para o Vedolin agora, 10 anos depois, ou se o Vedolin de hoje pudesse conversar com o Vedolin lá de trás, como é que seria essa conversa? Essa pergunta é dura, né? O Vedolin de hoje falando com o Vedolin lá de trás, cara, o que ele diria, né? E talvez ele dissesse o seguinte, faça tudo de novo, porque coisas novas surgirão que não estavam nas suas habilidades normais. Visão sistêmica, visão estratégica, esse mundo da gestão financeira, de como lidar com o dinheiro e com investimento e com orçamento, né? É muito diferente na carreira executiva de uma carreira médica, né? A carreira médica é aquela coisa, eu faço uma cirurgia, eu ganho X reais pela cirurgia, eu laudo um exame, eu ganho X reais pelo exame. O executivo não é sobre isso, né? Existe um salário, claro que existe um salário, mas tem muita coisa ligada à performance, tem muita coisa sobre risco, tem muito sobre elementos que ultrapassam o indivíduo, é da equipe, é daquela divisão, né? Então, acho que isso eu diria para ele. E eu diria para ele não ter medo de que o incerto ele só é motivo para a resiliência aumentar e o desenvolvimento acontecer com mais força. Mas eu talvez, certamente eu diria para ele escolher um mentor de confiança que pudesse acompanhar a carreira dele. Eu não fiz isso, foi um erro. Eu nunca tive um mentor me acompanhando nessa vida dos últimos 10, 15 anos, né? E acho que olhando para trás eu teria me beneficiado disso, né? Eu perdi grandes oportunidades de criar rede de relacionamento, de talvez tomar decisões mais assertivas em momentos difíceis e não ter sofrido tanto em alguns momentos se eu tivesse alguém que eu pudesse recorrer com alguma frequência, né? Então, acho que essas seriam as frases para o Vedolin lá de trás. E você acha que o Vedolin pai, o Vedolin marido hoje, da mesma forma que você fez uma carreira executiva exitosa, como é que foi a transformação do Vedolin pai, do Vedolin marido, nesses 10 anos? Boa. Eu talvez tivesse que perguntar para Camille, para Jorge e para o Enzo, né? Mas na minha percepção, né? Aliás, eu tenho argumentos para dizer isso, né? Eu tinha sempre uma visão de que por ter, na minha jornada mais médica, assim, ter trabalhado sempre de uma forma muito intensa, né? Muita dedicação, horas de trabalho, né? Eu praticamente não tinha limite de tempo de trabalho. Com muita frequência, trabalhava 14, 15 horas por dia, finais de semana, na minha visão, na época mais de médico assistencial, né? Então eu sempre tive uma visão de que eu talvez tivesse pecado ali como pai, como marido, por ter ficado distante da minha família para poder focar no trabalho, né? E aí, obviamente, que isso veio como consequência uma certa sensação de culpa e tal. Mas hoje eu olho para trás e vejo que, na verdade, essa etapa foi uma etapa que me auxiliou a ter que tomar uma decisão muito difícil a tomar naquele momento, de que era, não, eu não quero mais isso, eu quero ter uma outra jornada. Que combinou com uma mudança de carreira, por um lado, mas por outro lado me deu um nível de controle sobre meu tempo, sobre minhas agendas e sobre a forma como eu me relaciono com as pessoas que eu gosto, muito superior. Então, felizmente, eu imagino, né? Tem que comprovar isso com a minha família, mas eu tenho a visão de que a forma como eu sou hoje é muito superior ao que eu era no passado por ter vivido isso, né? Então, eu tive a dor, consegui sobreviver à dor e certamente evoluir parte por isso, né? E provavelmente você é mais feliz hoje e as pessoas que te amam querem te ver feliz, né? Então, acho que isso também tem impacto, né? Certamente. Vedolin, incrível. Mais uma vez a gente vê aqui, pessoal, a importância de um conhecimento de si mesmo, de entender por que você faz as coisas, entender o que te motiva, porque não é fácil acordar na segunda-feira estando na posição que o Vedolin está, com o tamanho da responsabilidade que ele tem, o que ele representa para o time,
E então, se você tem clareza sobre o que você quer, né? Acho que esse primeiro ponto, esse exercício é um exercício muito importante porque te faz passar, né? Pelo processo todo. E aí, obviamente, que os gaps técnicos e tal, a gente compra o livro, faz o curso e chega lá. Então, cara, obrigado, de verdade. Acho que é super inspiradora a sua história. Tenho certeza que quem estiver aqui ouvindo a gente vai... Eu tenho sugerido para a turma gravar, colocar no chat GPT, mandar fazer frameworks a partir do texto que está aqui. Eu acho que tem vários MBAs turbo aqui das conversas e eu sabia que a sua não ia ser diferente. Então, cara, obrigado de coração. Que você continue inspirando tanta gente, formando tanta gente. Eu sei que você tem a visão que essas posições executivas elas são transitórias e o legado é o que você fez as pessoas se sentirem, né? E eu sei que você tem um legado fortíssimo e que você continue com essa energia e com essa dedicação a esse propósito tão incrível que é seu e que, por acaso, nesse momento você está exercendo na DASA, né, cara? Obrigado de coração e parabéns. Que você continue. Agradeço, Emerson, o espaço, a oportunidade. Para quem não sabe, acho que a parte dessa história, grande parte dessa história foi fruto da relação que eu tenho contigo e sou muito grato, eternamente grato pela oportunidade, pelos espaços. E estar aqui hoje dividindo um pouco dessa experiência breve que eu tive nesse lugar do mundo. Turma, conversa incrível hoje. E a jornada do médico, ela pode ir muito além das salas cirúrgicas e dos consultórios. Ela pode ir para a liderança, para a gestão, para a inovação, para o empreendedorismo. Tudo depende de você. E lembre-se, a transformação começa na mentalidade, mas ela só acontece quando tem ação. Muito obrigado por todos que acompanharam esse episódio. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com os colegas que você acha que pode aproveitar e deixe seus comentários para a gente poder estar sempre melhorando, sempre trazendo conteúdo mais bacana para vocês. E nós nos vemos no próximo episódio. E não esqueça, pense grande, lidere com coragem, faça a diferença. Obrigado, turma.